Fala, povo de Deus! Sétimo dia da nossa série Nada Pode Nos Separar do Amor de Deus, Romanos capítulo 7. Como é que vocês estão? Como é que tem sido essa série, essa campanha aqui para vocês? Eu acredito que você tem sido abençoado, pois eu tenho sido muito abençoado e tenho falado profundamente comigo, amém? Eu tenho certeza que hoje não será diferente. Romanos capítulo 7, nós vamos falar um pouquinho da luta contra o pecado. Tá? Da luta contra o pecado. Existe uma luta, existe uma batalha, existe uma guerra contra o pecado e nós estamos inseridos nela e não tem como fugir. Amém? Sem mais delongas, versículo 1. Meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Então, Paulo está falando aqui um exemplo humano, né? Versículo 3. Por isso, se ela se casar com outro enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei. E mesmo que venha a se casar com outro homem, não será adúltera. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei. Agora, aqui aparece já com L maiúsculo, porque está falando da lei de Deus, do Antigo Testamento. Por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos dar frutos para Deus. Então nós pertencemos a Cristo para que possamos dar frutos para Deus. Só dá frutos de dignidade para Deus aqueles que estão em Cristo Jesus, ou seja, só frutifica, só agrada ao Senhor, só produz algo para Deus aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem diz que produz algo para Deus, que faz algo para Deus, que serve a Deus, mas não é por meio de Jesus Cristo, na verdade está se enganando ou sendo enganado. Versículo 5. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo de forma que dávamos frutos para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, com E maiúsculo, está falando do Espírito Santo, e não segundo a velha forma da lei escrita. Então agora nós servimos a Deus de uma forma nova, através do Espírito Santo. Tá bem? Lá no capítulo 8, no versículo 14, a Bíblia diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, quem são os filhos de Deus? Os que são guiados pelo Espírito. E os que são guiados pelo Espírito serve a Deus de uma forma nova, de uma forma genuína. Tá bem? Por que de uma forma nova? Porque Jesus, no Novo Testamento, deu novos mandamentos. Então, existe um novo modo de se viver na presença de Deus. Existem rituais, por exemplo, do Antigo Testamento, que já não precisam ser feitos. Nós sabemos que no lugar do Santo dos Santos, onde a presença de Deus se manifestava, apenas o sumo sacerdote podia entrar ali e nem era todo dia, pelo contrário, era muito raro. Hoje, por exemplo, temos livre acesso à presença de Deus porque o véu já foi rasgado, então nós podemos adorar e buscar a Deus de forma muito mais íntima, de uma forma nova, de uma forma melhor e mais poderosa. Amém? Exemplo, Jesus disse assim: vocês ouviram o que foi dito, está falando da lei de Moisés. Quem ter relações com a mulher do próximo ou com o homem da próxima, né? Enfim, será considerado adúltero. Eu, porém, vos digo, quem desejar uma mulher na sua cabeça já cometeu com ela adultério. Ou seja, existe um novo procedimento. Antes não podia se deitar com alguém que não fosse o seu cônjuge. Hoje, se você imagina só essa questão e deseja essa pessoa, você já está traindo, você já está adulterando. Então, existe um novo modo de agir, de pensar, existe um novo modo de adorar a Deus, de obedecer a sua palavra. O nível aumentou, certo? O nível aumentou. Jesus falou: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente, né? Agora eu vos digo, se alguém te bater numa face, vira a outra. Se alguém quiser levar a tua capa, deixe que leve também a túnica. Se alguém te obrigar a caminhar carregando algo pesado por 1 quilômetro, ande por 2. Jesus está tornando mais difícil, Jesus está aumentando. Porém, nós também agora somos guiados pelo Espírito Santo, como está dizendo aqui no Romanos capítulo 7. Ou seja, em Deus nós podemos, através do Espírito Santo nós vamos conseguir. É a graça
transformadora, é a graça que nos empodera para viver a vontade de Deus. Eu, por mim, não consigo sozinho, mas se eu tiver o Espírito Santo, se eu tiver a graça de Deus, então eu posso. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus é o próprio Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E se o próprio Deus habita em mim, como é que eu não consigo viver para o agrado dele? Agora, se Deus não habita em mim, como que eu vou agradar o Senhor? Impossível. Impossível, tá? Mas se Deus habita em mim, se eu creio em Jesus, se eu conheço a palavra e procuro obedecê-la, então eu agradarei a Deus nesse novo modo de servi-lo. Amém? Versículo 7. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois na realidade, eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejos cobiçosos, pois sem a lei o pecado está morto. Ou seja, quando vem a lei de Deus no Antigo Testamento, a gente passa a descobrir o que é errado. E o ser humano tem uma tendência a querer o que é errado, né? Já falou para uma criança, olha, não faz isso, não coloca o dedo na tomada. 2 minutos depois ela está lá colocando o dedo na tomada. Mas se ninguém fala nada, talvez ela nem ia colocar o dedo na tomada. Só que quando você fala que não pode, quando você fala que é errado, a criança fica instigada a ir lá. E muitas vezes no mundo espiritual nós somos como crianças, somos como imaturo. Aí vem a palavra de Deus e fala, não pode fazer isso. A nossa carne começa a coçar querendo fazer aquilo. Então, se não existisse a lei, nós não cobiçaríamos tanto o que é errado, porém a lei de Deus vem para que possamos entender o que é certo e o que é errado, porque Deus não quer nos deixar no escuro, Deus não quer nos deixar num tempo de ignorância, Deus também não quer nos fazer de nós robôs, Deus quer apresentar para nós o que é certo e o que é errado e colocar nas nossas mãos a decisão de fazer ou não, de buscá-lo ou não, de amá-lo ou não, de adorá-lo ou não. E quem viver para Deus herdará o céu, quem não viver herdará o inferno. Nossa, Vitor, mas isso parece ser injusto, né? A pessoa escolhe não servir a Deus e aí Deus lança ela no inferno. Meu irmão, Deus é justo, tudo que ele faz é perfeitamente justo, então jamais podemos falar que é injusto. Deus é tão justo que ele pega a pessoa que escolheu não viver para ele na terra e fala, você não quis viver para mim há alguns anos, o que dirá a eternidade? Então Deus coloca ela num local de exclusão de Deus. O inferno não é ruim por ter fogo, por ter isso, por ter aquilo. O inferno é ruim por não ter a presença de Deus. Então o que Deus está fazendo é dando a pessoa que escolheu não viver para Deus a continuidade de viver sem Deus. É terrível? É claro que é terrível. Hebreus capítulo 10, versículo 31. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. É terrível, mas é a forma como o Deus soberano instituiu as coisas. Agora, a Bíblia diz, quem é o vaso para contender com o oleiro? Quem é o ser humano para contender com Deus? Quem fez assim foi Deus. Agora, não adianta reclamar porque ele fez assim, mas ele deixou o manual, ele deixou o caminho trilhado, ele deixou as pegadas de Jesus para nós seguirmos essas pegadas e chegarmos até ele, chegarmos até o céu. Então, nós não podemos reclamar, porque Deus, na sua soberania, decidiu que seria assim, nós passamos a conhecer essa verdade e aí queremos negar tudo isso, andar como a gente bem quer e depois culpar a Deus. Isso é loucura. Então Deus na sua soberania decidiu que seria assim, ele deixou o manual, ele deixou as pegadas de Cristo e agora cabe a nós seguir. Simples assim, com a ajuda do Espírito Santo. Versículo 12, vai. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então, a lei do Antigo Testamento, fechei aqui a Bíblia sem querer, a lei do Antigo Testamento não é ruim, ela era boa, tá bem? Mas o que vem agora no Novo Testamento é ainda melhor, a nova aliança é superior. Versículo 13, e então, o que é bom se tornou morte para mim? De maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom. De modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Preste atenção agora. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo,
mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou eu mais quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No meu íntimo, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito à morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado, que é que o apóstolo Paulo está falando. Tudo vai ser definido nesse último versículo aqui. Com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, sou escravo da lei do pecado. Ou seja, quando ele fala com a mente, ele está falando com a alma. A alma dele se tornou escrava de Deus, mas a sua carne pecaminosa é escrava do pecado. Ou seja, ou nós damos lugar à carne, ou nós damos lugar à alma, ao espírito. É a guerra travada entre carne e espírito, como a Bíblia diz lá em Gálatas. Vai falar sobre a batalha que está travada entre a carne e o espírito, entre fazer o que é mal e fazer o que é bom, fazer o que desagrada a Deus e fazer o que agrada. Paulo, ele está falando, tem hora que eu quero fazer o bem e não faço, eu faço o mal. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu que estou fazendo, é o pecado que está habitando em mim que está fazendo. Paulo está dando o exemplo aqui de um homem, né? Ele está falando como se fosse ele, mas em alguns momentos que ele identificou isso, não que ele vivesse assim, porque quem vive na prática do pecado é filho do diabo, como diz em 1 João, e não é do céu, e nós sabemos que esse não foi o caso do apóstolo Paulo. Então ele está falando de um momento da vida dele, onde ele queria fazer o bem, mas o que ele fazia era o mal, mas não era ele, era o pecado que habitava nele. Agora, a questão é como é que o pecado passa a habitar em mim? O pecado passa a habitar em mim se eu continuamente fico pecando sem parar. E é por isso que esse capítulo aqui de Romanos 7 é falando sobre a luta contra o pecado. A luta contra o pecado, tá? A gente culpa muito o diabo, só que o maior adversário que nós vamos enfrentar somos nós mesmos. A gente culpa muito o diabo, porque se a culpa for sempre dele, a gente precisa de libertação, né? A gente precisa de oração, de espiritualidade. Mas quando a culpa passa a ser nossa, tem hora que a gente precisa mudar o nosso caráter, é nos arrepender, é mudar as nossas atitudes, é reconhecer que somos maus. O diabo tem culpa? É claro que ele tem culpa de muita coisa que acontece na nossa vida espiritual, mas a questão é nós damos brecha. Nós permitimos muitas vezes que ele haja na nossa vida assim. Nós também temos falhas no nosso caráter, na nossa fé, na nossa conduta. O nosso maior adversário muitas vezes não é o diabo, o nosso maior adversário somos nós mesmos. Davi lutou contra urso e venceu, Davi lutou contra leão e venceu, Davi lutou contra Golias e venceu, Davi lutou contra outros gigantes e venceu, Davi lutou contra exércitos inteiros e venceu, mas quando ele teve que lutar contra ele mesmo para se segurar e não ficar com Batseba, que era mulher de outro homem, ele perdeu, ele adulterou e depois mandou matar Urias. Davi, o homem segundo o coração de Deus, venceu muitas batalhas, mas nesse momento ele perdeu para ele mesmo. E aí, como que fica isso? Davi passou a entender que o maior adversário que ele haveria de enfrentar o resto da vida dele era ele mesmo. Então o meu maior adversário é o Vitor, o seu maior adversário é você. Você precisa se vencer todos os dias. Como? Só tem um jeito de se vencer, é morrendo para si e vivendo para Deus, é falando como o próprio Paulo falou em Gálatas 2:20, já não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim, se não sou eu quem vive, eu morri no batismo, como já vimos aqui em outros vídeos, e levanto do batismo para viver para Deus, para ser guiado pelo Espírito Santo.
para entregar a minha vida nas mãos de Deus e falar, faz em mim o teu querer, faz em mim a tua vontade, Senhor. Até o final da minha vida, lutarei contra o pecado, porque quero agradar aquele que é santo. Foi o que eu escrevi aqui. Até o final da minha vida, eu vou ter que entender que eu estou numa batalha contra o pecado. E para eu agradar aquele que é santo, eu preciso andar em santidade. Hebreus 12:14, sem santificação ninguém verá o Senhor. 1 Pedro 1:15 e 16, sede santos, porque santo é aquele que vos chamou. Mateus capítulo 5, Jesus fala, sejam perfeitos como o Pai de vocês que está no céu é perfeito. Então há um chamado de Deus para a nossa vida de santidade e perfeição. Isso só é possível através do Espírito Santo, sendo guiado pelo Espírito Santo e negando as nossas paixões carnais todos os dias. Lucas 9:23, Jesus fala, quer ser meu discípulo? Siga-me, tome a sua cruz dia após dia e negue a si mesmo. Negar a si mesmo é falar, eu quero fazer o mal, mas eu vou escolher fazer o que está agradando a Deus. Eu estou querendo roubar, mas eu não vou roubar porque vai desagradar a Deus. A minha vontade agora é mentir, mas eu não vou mentir porque eu vou agradar a Deus. A minha vontade hoje é adulterar, mas eu não vou adulterar porque eu vou agradar a Deus. Tá entendendo? A minha vontade hoje é passar a faca nesse cara. Eu não vou fazer, por quê? Porque eu vou agradar a Deus. A minha vontade é puxar o tapete dessa pessoa, até porque ela fez pior comigo, mas eu não vou me vingar, não vou plantar o mal, porque eu vou agradar a Deus. Hoje eu não tô com vontade de orar, não tô com vontade de ler. Domingo, hoje eu vou na igreja, eu tô cansado demais, mas eu vou orar sim, eu vou ler sim, eu vou jejuar sim, eu vou no culto sim. Por quê? Porque eu vou agradar a Deus. É negar a si mesmo. É negar a si mesmo. Não é aceitar quem você é. O mundo tá pregando lá fora. Aceite quem você é. O importante é ser feliz. O importante é você amar e ser amado, porque Deus é amor e Deus tá falando, não! A minha palavra manda que você negue a si mesmo. Então você é assim, você nasceu assim, você entende que você nasceu assim, tudo bem, mas a palavra de Deus diz, negue a si mesmo. Então você nasceu assim, ou você se tornou essa pessoa devido às circunstâncias que aconteceram na sua vida, mas o fato é, você vai precisar se negar. Eu vou precisar me negar. Para entrar no céu é assim. Para viver com Deus é assim. Tem gente que fala que nasceu de tal forma, tem gente que fala que as circunstâncias da vida o formaram de tal forma, tudo bem. Mas vai ter que negar a si mesmo de qualquer jeito. Tá bom? Zaqueu, para ser salvo, teve que negar a si mesmo, teve que se arrepender, teve que restituir 4 vezes mais aquele de quem ele roubou. Mateus, ou Levi, o publicano, teve que negar a si mesmo, teve que deixar o trabalho que ele tinha de coletor de impostos, que era mal visto, que muitos roubavam e extorquiam o povo de Deus, o povo judeu, para seguir a Cristo, ele teve que negar a si mesmo. Agora, Judas não negou a si mesmo. Judas era ladrão e continuou sendo ladrão. Qual foi o destino de Judas? A Bíblia o chama de filho da perdição. Quem é filho da perdição foi salvo ou se perdeu? Se perdeu, né? Então, o único dos 12, Zaqueu não era dos 12, né? Mas acabei deixando ele aqui no exemplo. Mas o único dos 12 que se perdeu foi Judas. Por quê? Porque foi o único que não foi capaz de negar a si mesmo. Então, para concluir esse vídeo você vai ser salvo ou você vai se perder? Ou melhor falando, você vai negar a si mesmo ou você vai simplesmente aceitar quem você é e não vai lutar contra isso? A Bíblia está nos chamando para lutarmos contra o pecado e para negarmos a nós mesmos. A partir de agora, a decisão é sua.